Oi, tudo bom? Acho que tem gente nova na nossa sala, então vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Eduardo, sou professor de arte de vocês. Sejam bem-vindos ao nono ano. A gente estava falando nas aulas anteriores sobre música, sobre elementos da linguagem musical, e a gente entrou no conteúdo de contracultura. Quando a gente fala de contracultura, a gente está falando de um movimento aí que vai ter algumas características e alguns elementos muito específicos. Só pra gente poder relembrar, a gente está trabalhando a partir das habilidades EF09AR16 e EF09AR20, que vão trazer aí a ideia central, como objetivo, a análise crítica de diferentes gêneros da música popular estrangeira, mas também da nossa música popular, das músicas que estão ligadas ao cotidiano do brasileiro, e relacionar as práticas musicais de diferentes dimensões da vida social. Então, como eu consigo relacionar a música com questões ligadas à história, à sociedade, cultura e práticas dentro da questão da execução e criação de vários elementos musicais. Na aula anterior, a gente estava falando aí sobre a canção Imagine, do John Lennon. Sim, Brian, um dos Beatles. Que está ligado aí a um processo de um pedido pela paz mundial. Que aí é uma reflexão do compositor ligada à guerra. Ele tá batendo nessa tecla de, olha, a gente precisa parar de lutar, a gente precisa parar de ter guerra, um pedido de paz. E a gente falou um pouco sobre o movimento hippie e a relação dele com a contracultura. E eu já prevendo que alguém ia perguntar, Eduardo, o que é contracultura mesmo? A gente vai retomar esse conceito. A contracultura vai partir da ideia de ser um movimento cultural que questiona e desafia valores, comportamentos e padrões dominantes de uma sociedade, propondo novas formas de pensar, viver e criar. Tá, ficou muito aberta a ideia, né? Pensa o seguinte, o movimento da contracultura ele vai questionar as coisas como estão. Por exemplo, a gente tem uma sociedade que a desigualdade ela tá gritando. Temos pessoas que ganham mais, pessoas que estão lá tendo abaixo do básico para a existência. A partir do momento que eu começo a fazer um movimento para poder lutar, para que essas pessoas que estão lá abaixo do básico tenham pelo menos algo, pelo menos básico, eu já estou fazendo um movimento contracultural, eu estou subvertendo esse sistema. E aí, a contracultura ela surge lá nos anos 60, 70 mais ou menos, 60, 70, entre os Estados Unidos e a Europa. E um dos movimentos mais conhecidos é o movimento hippie. Que aí pensa comigo, a galera estava acostumada a se vestir e se comportar de um jeito muito padrão. Tudo muito tons pastéis, polo, todo mundo super, entre aspas, dentro do contexto da época, bem vestido. Aí chega uma galera lá com uma roupa psicodélica, falando sobre preservar o meio ambiente, sobre amar a natureza. E ao mesmo passo, a gente está vivendo um momento de aumento da exploração e da industrialização das coisas. E aí essa galera aqui do movimento hippie, lembra que eles falam sobre isso, sobre preservar o meio ambiente, sobre cuidado com a natureza, sobre reduzir o consumo. Isso, Brian, sobre reduzir o consumo. Sim, Yasmin, quando a gente pensa nessa questão do movimento hippie, o movimento vegano e vegetariano ele também vai entrar aqui, que é quando começa a ter o questionamento do teste em animais, dessa exploração da vida animal, entendendo que toda vida também é importante, indo em contrapasso dessa questão da industrialização e do processamento em massa. E a gente tem nos anos 70 o movimento punk, que vai deixar essa luta aqui mais com cara de luta mesmo, mais imponente, mais forte. E aí eles vão ser olhados como grandes rebeldes, como grandes transgressores do ideal, do que era tudo de bom que tinha no período. Beleza, entendemos sobre moda, e falamos um pouquinho aí sobre alguns contextos e a gente vai aprofundar eles um pouquinho. A contracultura também está ligada ao movimento feminista, à igualdade racial e a direitos LGBTQ e APN+. Quando eu penso em movimento feminista, eu começo a ter a luta por direitos iguais, direito ao voto, direito a salários iguais, igualdade racial. Eu tô tendo a galera se unindo e se agrupando pra falar da vida do cotidiano dentro das periferias. Eu tenho o povo preto começando a lutar e bater de frente contra o racismo. Tenho direitos LGBT. Quando eu falo de direitos LGBT, a gente pode associar diretamente com o movimento de Stonewall, que bate de frente com a política e com a lei de costumes dos Estados Unidos durante o período. E aí, é uma semana lutando contra a polícia de uma maneira realmente violenta, contra essa repressão, contra essa lei de costumes. Mas eu também tenho os ligados ao consumo, assim como a Yasmin falou, a questão da preservação do meio ambiente e do consumo consciente, além do embate contra a industrialização em massa. Quando eu começo a pensar, por exemplo, precisamos reduzir o nosso consumo, precisamos passar a consumir produtos orgânicos, porque isso vai preservar o meio ambiente, tem a questão da agricultura familiar, eu tô pensando em um movimento contracultural, porque eu fujo dessa lógica comercialista que a gente tá tendo. Mas esse movimento, ele acaba nos anos 70? No final dos anos 60, 70? Vocês acham? Não, né? A gente tem outros movimentos que vão ter esse paralelo. E aí, puxando esse gancho que eu falei dos movimentos raciais, a gente vai pensar na questão do rap. O rap ele surgiu nos anos 70, anos 60, 70 ali na Jamaica, mas ele só fica popular nos anos 70 nos Estados Unidos, nas periferias. E aí tem o seguinte, a gente vai analisar um rap nacional que teve um boom, cresceu muito nos anos 90, que é Nego Drama, do Racionais MC, com paralelo a Imagine, do John Lennon. Vou colocar aqui pra gente escutar, tá bom? E aí eu quero que vocês se atentem também aos outros elementos da linguagem musical que a gente já tem falado nas nossas aulas. E aí pensa, imagine all the people, living life in peace. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. É um sonho, é um desejo, é um pedido, olha, a gente poderia fazer isso. E a gente vai fazer um paralelo com o que fala o Racionais em Nego Drama. Pesadelo é um elogio pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. E um pretinho, seu caderno era um fuzil. Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu. É um trecho onde o Racionais ele coloca aí, a gente tem a violência acontecendo, mas essa galera que tá aqui, ó, na guerra, não sabe ainda de fato o que é paz, não tem essa possibilidade de sonhar que o John Lennon tá trazendo pra gente. Poxa, imagine all the people. Pra quem vive na guerra, não tem possibilidade ainda. É como se Imagine trouxesse um mundo possível.
Nego drama já pensa, pra quem que esse mundo é possível? Porque ele ainda não existe. E a contracultura ela vai fazer isso, ela vai estar sempre questionando esses movimentos. Então, por exemplo, quando eu falo que Racionais vai trazer dentro do movimento da contracultura, porque o rap ele é contracultural, a violência ela tá posta. Ela tá aqui, a violência ela acontece. Assim como John Lennon fala sobre essa violência que acontece, Racionais também fala sobre essa violência que acontece. Só que tem um detalhe, os elementos da linguagem musical ele vai dar uma mudada nisso. E quais elementos vocês conseguiram reparar? Melodia, uma é um pouco mais lenta, a outra é um pouco mais marcada, o ritmo, tá essa questão da velocidade ligada à melodia. Ambos têm uma questão harmoniosa, tá certo? E aí tem um outro que vai trazer um elemento muito mais específico. E aí, qual que vocês acham que é? O que torna as duas músicas tão diferentes? O elemento que tá ligado a essa questão da diferenciação da qualidade do som é o timbre. Cada pessoa vai ter um timbre de voz, cada instrumento vai ter um timbre de uma forma de soar. O timbre é como se fosse basicamente o RG, a identidade desse som. E aí ele vai ajudar a gente a também marcar essa intenção. Em qual que o timbre fortalece essa ideia de denúncia? Em Imagine ou em Negro Drama? Negro Drama, porque Negro Drama ela traz uma força maior. O Mano Brown ele coloca esse peso na própria voz. Beleza, se o Negro Brown traz esse peso na voz, ele modifica a mensagem? A mensagem ela não é a mesma, ambos estão pedindo alguma paz. Só que cada um à sua maneira. Enquanto no rap o Racionais traz, olha, a paz ainda não chegou pra gente, mas a gente precisa dela. O John Lennon ele fala, olha, a gente precisa ter paz pra todo mundo. Seria tão bom se todo mundo vivesse em harmonia. E aí, só pra gente começar a encabeçar essa aula pro finalzinho dela, a música é uma linguagem, é uma forma de se comunicar. Os elementos dela vão construir sentidos, formas dessa comunicação acontecer. O contexto vai transformar o sentido. Se ela tá dentro de um contexto contracultural, ela vai ficar um pouco mais potente. E a contracultura vai ser um questionamento, ela vai ser sempre um questionamento, ela vai estar questionando esse sistema que tá posto. E ouvir criticamente também é aprender a olhar pra sociedade. A gente vai terminar essa aula fazendo uma dinâmica, eu vou pedir pra todo mundo fechar o olho, e a gente vai procurar, eu vou escolher uma pessoa pra falar uma palavra, e essa pessoa vai falar, e a gente vai tentar identificar ela no som. Só que antes da gente iniciar a dinâmica, eu queria que vocês pensassem no seguinte: a gente tá apenas ouvindo o som, ou também tendo uma visão do mundo? E aí, o que vocês acham? Vou dar uns minutinhos pra vocês pensarem e a gente já inicia a dinâmica, tá bom?